O problema das pessoas boas não está na bondade em si, mas no caminho tortuoso que as levou até ela. Muita gente acredita que elas escolheram ser assim, como um ato consciente de virtude. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, a bondade dessas pessoas não é fruto de sabedoria, mas de repressão. Não é uma decisão livre, é uma adaptação forçada. Um mecanismo de defesa que nasceu do medo. Medo de rejeição, medo do abandono, medo de serem julgadas, criticadas ou até mesmo odiadas. Elas não aprenderam a ser boas, foram treinadas a isso. Condicionadas, doutrinadas. Desde cedo, entenderam que mostrar raiva era errado, que dizer não era egoísmo, que ter vontade própria era sinônimo de desrespeito. Aprenderam que, para serem amadas, precisariam ser úteis, que para serem aceitas, precisariam ceder, que para serem valorizadas, precisariam se apagar. E assim foram se anulando, um pouco mais a cada dia. Enterraram a raiva, engoliram a tristeza, camuflaram a frustração, criaram uma máscara de docilidade, de altruísmo, de bondade incondicional. Mas por trás dessa máscara, a alma começou a sufocar. São pessoas que se doam demais, mas se conhecem de menos, que carregam fardos que não são seus, enquanto ignoram as próprias dores. Vivem para cuidar dos outros, mas não sabem cuidar de si. Ajudam, acolhem, salvam, mas se sentem cada vez mais exaustas, vazias, amargas por dentro. E não sabem por quê. Acreditam que estão falhando, quando na verdade estão apenas se perdendo de si mesmas. A bondade que nasce da negação do próprio ser não é virtude. É fuga. Fuga da sombra, fuga do conflito, fuga da responsabilidade de ser inteiro. Porque ser inteiro dá trabalho. Exige confronto, exige escolhas, exige limites. E pessoas boas demais têm pavor de colocar limites. Elas acreditam que amar é aceitar tudo, que respeitar é se calar, que ser do bem é engolir o que machuca em nome da paz. Mas essa paz é uma guerra silenciosa travada dentro do peito. Uma batalha diária entre quem elas são e quem foram ensinadas a ser. A verdadeira bondade não nasce da repressão, nasce da integração. Ela não exclui a sombra, dialoga com ela. Não nega o conflito, aprende a usá-lo com sabedoria. Não se sacrifica o tempo todo, porque entende que o amor saudável inclui também o amor próprio. Ser bom de verdade não é ser bonzinho. É ter coragem de ser inteiro. É poder sentir raiva, frustração, ciúmes, inveja. E ainda assim escolher não ferir. É poder dizer não, impor limites, se posicionar. E ainda assim agir com ética, com compaixão, com consciência. O mundo não precisa de mais gente boazinha. Precisa de gente desperta, inteira, consciente. Gente que parou de usar a bondade como anestesia para a própria dor. Porque, no fundo, pessoas boas demais vivem implodindo. Vivem sorrindo para fora e gritando por dentro. Vivem dizendo, tá, tudo bem, quando tudo está desmoronando. E um dia esse colapso chega, em forma de depressão, burnout, crises existenciais, doenças psicossomáticas, ou em uma explosão de raiva que ninguém entende de onde veio. Por isso, não se iluda com a luz de quem nunca enfrentou a própria escuridão. A verdadeira força não está em parecer bom, está em ser real, em reconhecer as próprias sombras, integrá-las com maturidade e ainda assim escolher a luz, não por medo, mas por consciência. Porque a luz que nasce da negação é frágil, moralista, instável. Mas a luz que emerge do abismo, que já conheceu o caos e sobreviveu a ele, essa é a luz que transforma. O peso de quem já mergulhou. Você sabe quando está diante de alguém que já mergulhou fundo. Não é algo que se vê, é algo que se sente. Essas pessoas carregam um peso, mas não no sentido sombrio. É o peso do real, do autêntico. Elas não têm a necessidade de parecer boas, porque já encararam o pior dentro de si e sobreviveram. São como veteranos de uma guerra interna, que voltam ao mundo não com medalhas, mas com uma presença silenciosa, firme, quase sagrada. Quem já conheceu o próprio abismo não julga com facilidade. Elas sabem o quão perto estiveram de cometer os mesmos erros que hoje veem nos outros. Elas não condenam com arrogância, porque já experimentaram os próprios impulsos destrutivos
e aprenderam a respeitar a força que eles têm. Por isso, paradoxalmente, são as mais seguras de se ter por perto. O que essas pessoas fazem com seus monstros? Não os negam, não os alimentam. Elas os educam, transformam a raiva em limite saudável, o medo em prudência, a dor em compaixão. É como dizem os mestres tibetanos, transformar veneno em remédio. É o mesmo princípio da alquimia ocidental, que tanto fascinava Jung. Não se trata de transformar metal em ouro, mas o inconsciente bruto em consciência desperta. A psicologia moderna só deu novos nomes ao que os antigos já sabiam. A verdadeira cura não vem da negação, vem do mergulho. É ao olhar de frente para aquilo que evita. Essa jornada não é barulhenta. Ela acontece no silêncio. Não há aplausos. Não há palcos. É você com você mesmo, limpando o chão da alma, varrendo os cantos que ninguém nunca verá, recolhendo os cacos que a sociedade te ensinou a esconder. E o que se ganha com isso? Liberdade, clareza, paz. Mas, talvez o mais valioso de tudo, a capacidade de amar sem invadir, de corrigir sem humilhar, de guiar sem dominar. Quem integrou a própria sombra não precisa provar mais nada. Quando fala, não impõe. Quando escuta, escuta de verdade. Quando erra, admite. Quando acerta, não se exalta. Porque sua busca já não é ser admirado, é ser verdadeiro. Shunryu Suzuki, mestre Zen, dizia: na mente do principiante há muitas possibilidades, na do especialista, poucas. A pessoa que se integrou permanece aprendiz, porque sabe que o eu não é um troféu fixo, é um rio que se move. Essa redenção não acontece em altares nem em retiros sagrados. Ela se revela nos pequenos gestos. Quando você sente raiva, mas respira fundo e escolhe não reagir. Quando confessa uma inveja sem se odiar por isso. Quando decide conscientemente não repetir a dor que te feriu. São atos invisíveis, mas cada um deles é uma reconexão com a alma. E quanto mais você os pratica, mais habita seu próprio corpo com presença. Mais olha para o outro com compaixão. E mais entende que viver não é vencer. É sustentar, com dignidade, a tensão entre luz e sombra. Essa é a verdadeira autoridade. Não a que oprime, mas a que irradia. Porque só quem já desceu ao fundo do próprio inferno pode guiar outros com honestidade pela travessia. E a pergunta que fica é: você já encontrou esse espelho? Ou ainda está fugindo dele? A vida não vai parar de te mostrar sua sombra só porque você não quer vê-la. Pelo contrário, ela vai repetir o drama. Vai mudar os rostos, os cenários, as falas. Mas o roteiro será o mesmo, até que você desperte. E quando esse despertar acontecer, não será mágico nem grandioso. Será sutil, talvez um suspiro no meio da noite. Um chega, dito baixinho no seu coração. Uma decisão silenciosa de não mais se abandonar. Porque nesse instante, quando você decide ser inteiro, mesmo imperfeito, mesmo quebrado, você deixa de viver como um reflexo distorcido e passa a viver como presença. Essa é a virada. Esse é o novo começo. Você não precisa ser luz o tempo todo. Só precisa parar de se esconder da sua própria escuridão. O espelho partido. A maioria das pessoas vive diante de um espelho partido. Aquele que só reflete fragmentos do que realmente são. Um pedaço mostra o profissional competente. Outro, o amigo leal. Outro, a vítima eterna. E há sempre um canto embaçado que ninguém quer olhar. O lado manipulador, a inveja mal disfarçada, o prazer secreto em ver o outro fracassar. Mas viver com o espelho partido tem um preço. Você começa a se confundir com a imagem que exibe. Passa a interpretar papéis em vez de sentir. Reage por automatismo em vez de escolher. Repete padrões em vez de viver com presença. A verdade é que ninguém sobrevive à vida sem rachar por dentro. A dor, as decepções, os abusos, a solidão, tudo isso vai lascando a superfície da nossa identidade construída. E chega uma hora em que o espelho quebra de vez. E aí há duas opções: colar os pedaços de qualquer jeito e fingir que nada aconteceu. Ou sentar-se diante do estilhaço e perguntar, com coragem: quem sou eu agora? Essa pergunta é um ponto de ruptura. É o início de um caminho sem volta. Porque quando você se permite ver o que sobrou de si, sem os vernizes, sem os disfarces,
Começa a nascer um novo olhar, não mais voltado para fora, buscando aprovação, mas voltado para dentro, buscando inteireza. E, ironicamente, é nesse estado de vulnerabilidade, onde tudo parece perdido, que algo verdadeiro começa a emergir. Algo que não precisa ser bonito, nem aceito, nem elogiado. Apenas real. Você descobre que não é o que projetava, nem a vítima das suas dores, nem o herói da sua própria narrativa. Você é a presença que sustenta tudo isso. É nesse instante que o espelho deixa de ser instrumento de vaidade e se torna instrumento de revelação. Porque já não te mostra apenas o que é visível. Ele mostra o que está por trás dos olhos, o que vibra no silêncio da sua alma. E o que vê ali pode doer, pode assustar, mas também pode libertar. Porque finalmente você percebe que não precisa mais encenar para existir. Você não é só a luz que mostra. Você também é a escuridão que guarda. A sociedade aplaude o autocontrole, mas rejeita a autorresponsabilidade. Ensina a vestir máscaras sociais, mas silencia sobre o custo de viver, negando a própria essência. Por isso, o processo de integrar o espelho partido é muitas vezes solitário. Poucos vão entender. Muitos vão te chamar de louco, instável, radical. Mas aos poucos, outros espelhos começam a se alinhar com o seu. Pessoas que também já racharam, que também já se refizeram, aparecem no seu caminho. E com elas, você não precisa se esconder. Com elas, o silêncio é seguro. A verdade é bem-vinda, a dor tem lugar. E assim, o espelho que antes refletia fragmentos, agora passa a se refletir inteireza. Não porque ele foi colado de volta como era antes, mas porque foi ressignificado. Cada rachadura agora é um traço de sabedoria. Cada marca, um lembrete de que você sobreviveu a si mesmo. E no fim, é isso que torna alguém confiável. Não a ausência de falhas, mas a intimidade com elas. Quem já se viu despido da própria ilusão não precisa mais vencer ninguém, porque já venceu o maior inimigo, o ego ferido que não suportava se olhar. A compulsão à repetição, a prisão invisível. Há algo de silenciosamente cruel nos padrões que se repetem. Você muda de cidade, mas as mesmas frustrações te seguem. Troca de relacionamento, mas encontra o mesmo vazio com outro nome. Muda de carreira, de rotina, de estilo de vida, mas no fim do dia deita com o mesmo cansaço existencial. É como se a vida estivesse girando em círculos, camuflada de progresso. E é aí que mora a armadilha. Você acha que está evoluindo, mas na verdade está apenas se movendo dentro de um labirinto invisível. Carl Jung chamou isso de compulsão à repetição. O mecanismo inconsciente que nos força a reviver antigas feridas, esperando secretamente que desta vez o desfecho seja diferente. Mas quase nunca é. Você volta a confiar em alguém que te lembra aquele pai ausente. Você se apaixona por uma pessoa que ativa exatamente o mesmo abandono que você jurou que nunca mais sentiria. Você reage com a mesma raiva, com a mesma fuga, com a mesma culpa, como se estivesse preso a um script escrito antes mesmo de você nascer. Isso não é azar. Não é karma no sentido místico e simplista. É neurociência emocional. É memória de dor. É a psique tentando curar algo que não sabe que está ferido. O mais trágico é que o padrão costuma parecer confortável, familiar. Você reconhece a dinâmica, sente que já viveu isso e mesmo assim repete, porque a mente prefere o sofrimento conhecido ao desconhecido que liberta. É como aquele disco arranhado que toca sempre a mesma parte da música. E você já sabe que vai doer, mas mesmo assim não levanta para desligar. Talvez você tenha sido punido por sentir raiva, e hoje só permite que o outro exploda por você. Talvez tenha aprendido que precisava se sacrificar para ser amado, e agora só sente valor quando se anula. Talvez tenha sido negligenciado, e hoje confunde paixão com ansiedade. A verdade é que esse padrão muitas vezes nem começou com você. Pode ser uma dor herdada, um eco transgeracional, uma repetição inconsciente do trauma dos seus pais, dos seus avós, da cultura à sua volta. Jung dizia que olhar para essas repetições é um ato sagrado, porque não cura só você, mas também aqueles que vieram antes e os que virão depois. Mas fazer isso exige coragem, uma coragem radical. Não para se culpar, mas para se responsabilizar.
Porque enquanto você achar que as situações acontecem com você, continuará sendo refém. Mas quando começa a perceber que você está recriando essas situações, ainda que inconscientemente, então surge algo novo. Poder. O poder de mudar o final da história. E é aí que o universo conspira. Não para te punir, mas para te mostrar. Coincidências estranhas começam a acontecer. Pessoas surgem com os mesmos gatilhos de sempre. O chefe que te invisibiliza. O parceiro que te rejeita. A amizade que te suga. Tudo parece ecoar o mesmo drama original. E se você prestar atenção, perceberá que esses encontros não são castigos, são convites. Convites para parar de fugir, para olhar com olhos novos para aquela dor antiga, para dizer à criança ferida que ainda vive em você: agora eu estou aqui. Você não precisa mais repetir isso. Essa é a semente da cura. Não há mágica. Não há final hollywoodiano. Mas há liberdade. Liberdade de não reagir no piloto automático. Liberdade de não entregar sua paz ao comportamento do outro. Liberdade de não ser mais o coadjuvante da sua própria história. E quando você começa a quebrar esse padrão, o mundo ao seu redor também muda. Você para de atrair pessoas que reforçam suas feridas. Ou, se elas aparecem, você já tem clareza para dizer não. Você deixa de se ver como vítima e começa a se enxergar como autor. Você sai da repetição e começa, finalmente, a viver. Perfeito. Aqui está o último bloco, a conclusão reflexiva, que encerra o texto com profundidade, emoção e um chamado à consciência e transformação. Conclusão reflexiva. O começo da liberdade. No fim, não se trata apenas de compreender teorias ou colecionar diagnósticos. A verdadeira libertação começa quando você tem coragem de encarar o espelho da alma, sem filtros, sem máscaras, sem desculpas. Quando você para de se perguntar: por que isso sempre acontece comigo? E começa a investigar. Por que eu continuo me colocando nisso? Algo muda profundamente. Não é culpa, é responsabilidade. E isso assusta, porque exige maturidade. A verdade é que a dor não vai embora porque você entendeu intelectualmente de onde ela veio. Ela só se dissolve quando você a sente por inteiro, sem se esconder, sem se anestesiar, sem se sabotar. Você precisa atravessar o inferno que evitou a vida toda, não para sofrer de novo, mas para sair de lá com as chaves do seu próprio cárcere. E essas chaves não estão em fórmulas mágicas, nem em promessas de redes sociais, nem em terapias que apenas te entretêm no trauma. Elas estão no silêncio, na presença, na brutal honestidade consigo mesmo. Estão na decisão de não reagir como antes, de não fugir como sempre, de não buscar no outro a salvação que só você pode se dar. Porque, no fundo, a cura não é voltar a ser quem você era antes da dor. É permitir que essa dor te transforme em alguém que nunca existiu antes, alguém inteiro. Alguém que não precisa mais agradar para ser amado, que não aceita mais migalhas emocionais, que se autoriza a viver com verdade, com limites, com amor próprio. Essa jornada não tem ponto final. É um processo contínuo de morrer e renascer em si mesmo. E cada vez que você escolhe não repetir, cada vez que olha para a dor com consciência, você reescreve a própria história. Você quebra o ciclo, cura feridas antigas. E no silêncio da alma, escuta algo novo, a sua própria voz. Não a voz do trauma, não a voz da escassez, não a voz do medo, mas a voz do seu eu mais verdadeiro. Aquele que sempre esteve ali, esperando o momento de ser libertado. Esse é o verdadeiro despertar. Não é um destino, é uma prática diária. E tudo começa com uma escolha, a de parar de repetir. E, finalmente, começar a viver. Se esse vídeo tocou seu coração, te trouxe clareza ou despertou alguma reflexão importante, eu te agradeço por ter ficado até aqui. Sua presença é o que mantém esse espaço vivo. Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você não perde os próximos conteúdos. E se sentir que alguém precisa ouvir essa mensagem, compartilhe. Às vezes, uma única palavra pode mudar tudo. Obrigado por caminhar junto nessa jornada de autotransformação.